irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 11 até o 15. A palavra de Deus está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém. Bem, queridos, o que vocês fariam nessa situação? Conde Stefan Széchenyi, da Hungria, precisava participar do funeral de seu pai. Mas era um inverno rigoroso do leste europeu. Mau tempo chegou ali e o rio que separava as duas cidades estava congelado. Sim, o conde precisava atravessar o rio para chegar no outro lado, ali na outra cidade, para participar no funeral de seu pai. Encurtando a história, o conde Széchenyi não conseguiu chegar a tempo no funeral de seu pai. Diante dessa grande frustração, o conde promete a si mesmo: nunca mais alguém vai passar por uma frustração como a minha. Eu vou construir uma ponte que interligue as duas cidades para que ninguém perca o funeral de seus entes queridos. 30 anos depois, então, foi construída a ponte Széchenyi-Lánchíd. Eu não sei se a pronúncia está certa, que se tornou uma das maiores pontes suspensas do mundo no século XIX. Sabe aquela expressão? Quando uma porta se fecha, outra se abre. Em teoria, é muito bonito de se ouvir. Inclusive, quando alguém está passando por dificuldade, a gente chega lá com um ombro amigo e diz assim: olha, eu sei que essa porta fechou, mas vai que abre a outra porta. Acontece que a nossa vida não é uma matemática certa, como 1 mais 1 é igual a 2. Nem todas as vezes, queridos, em que uma porta se fecha diante de nós, uma outra se abre. Às vezes, ao invés de uma porta aberta, é outra porta fechada. Em vez de sairmos de uma situação ruim, a gente caminha para uma situação ainda pior. Paulo estava diante de um impedimento, de uma porta fechada. E esse impedimento não era sobre um impedimento humano, um rio congelado, ou algum tipo de dificuldades humanamente falando. Ele estava durante a sua segunda viagem missionária, querendo visitar as igrejas plantadas na primeira viagem, porque a heresia dos judaizantes havia se espalhado pela Ásia Menor, que é a Turquia nos dias de hoje. Então, às pressas, ele quer ir lá para visitar as igrejas plantadas na primeira viagem e fortalecer e capacitar a liderança ali. Mas qual foi o impedimento? O próprio Espírito diz: não. O Espírito de Cristo impediu que Paulo continuasse sua viagem em direção ao leste da Ásia Menor. O Espírito Santo guia para o oeste, o sentido contrário, até chegar na última fronteira da Ásia Menor, que era uma cidade portuária chamada Troade.
Ali ele não sabe para onde ir mais. Está diante do mar Egeu e está esperando por alguma saída. Então, naquela noite em que ele chegou na cidade, ele teve uma visão. Um homem aparece na sua visão, que diz: passe a Macedônia e ajude-nos. Macedônia, queridos, a partir do ponto que o Paulo está, ficava do outro lado do mar Egeu. Ele precisava atravessar dias de viagem a navio para chegar na Macedônia. Não era uma decisão fácil, mas a Bíblia diz que Paulo, logo depois que teve a sua visão, reuniu seus companheiros e partiu para a Macedônia imediatamente. Agora nós queremos ver esse velho ditado entrando em ação. Quando uma porta se fecha, outra se abre. O que a gente imagina na próxima página da Bíblia é que quando Paulo pisa no território filipense, milagres aconteçam, igrejas sejam plantadas, pessoas venham a Jesus. Mas o que acontece, queridos, é justamente o contrário. Ele encontra uma cidade onde não há uma sinagoga. Ele encontra diversos impedimentos, inclusive prisão. Para Paulo não era o velho ditado: quando uma porta se fecha, outra se abre. Algo mais profundo estava acontecendo ali. Da mesma forma, queridos, na nossa vida, tem vezes que portas se fecham. A minha oração é que a palavra de hoje nos ensine não a buscar uma porta aberta simplesmente, mas aprendamos a confiar na perfeita providência do nosso Deus. Então, vamos juntos ver algumas verdades que a passagem de hoje nos ensina sobre como podemos lidar com os sofrimentos e dificuldades que chegam na nossa vida. Que Deus nos ajude. Queridos, a primeira verdade que a palavra de Deus nos ensina hoje é que quando uma porta se fecha, nós devemos procurar por um lugar de oração. Quando uma porta se fecha, procure por um lugar de oração. Paulo e seus companheiros andaram pela cidade de Filipos por vários dias. Com certeza devem ter procurado por sinagoga. Porque em Atos capítulo 14, vemos que Lucas ele registra que o Paulo ele tinha o costume de, no sábado, visitar a sinagoga de uma cidade que ele está visitando. Então, na sinagoga, ele ensinava a Escritura, ensinava o Evangelho, formava um grupo nuclear, e a partir desse grupo ele plantava igrejas nos lares de irmãos mais confiáveis. Esse era o costume, o plano missionário, vamos dizer assim, de Paulo em cada cidade. Um bom plano. Mas Paulo, quando chega nessa cidade, que é a principal do distrito, ele encontrou uma situação muito inusitada. Não há uma sinagoga ali. Andando vários dias, mesmo assim, não encontrou uma sinagoga. Tem várias razões, possibilidades de por que não existia a sinagoga na cidade de Filipos. Talvez não houvesse um número mínimo de judeus, homens reunidos ali na cidade. No mínimo precisava de 10 reunidos para formar uma sinagoga. Ou talvez a cidade de Filipos não autorizou a religião judaica ali. Por isso Paulo ele levou seus companheiros para fora da cidade, em busca de um lugar de oração. Lugar de oração é mencionado por alguns escritos de rabinos que ensinam sobre a tradição dos ensinos judaicos. Acontece que quando uma cidade não tem uma sinagoga, os judeus que estão passando por ali, no sábado poderiam ir para fora dela e encontrar um lugar de oração, à beira-mar ou beira-rio, e formar um grupo ali, ler, por exemplo, leis e profetas, orar em Shemoneh Esrei, que é basicamente 3 níveis de oração: louvor, pedidos e agradecimentos. Provavelmente, local de oração que é mencionado no verso 13 da passagem de hoje, é esse tipo de local.
que nos chama a atenção é que Paulo e seus companheiros não estranharam a ausência de sinagoga na cidade de Filipos. Inclusive, quando chegaram nesse grupo de oração, nesse local de oração, a maioria não era de judeus, mas de gentios. Mas mesmo assim, Paulo não ficou assustado com isso. Porque Paulo tinha plena convicção de que essa viagem missionária não era dirigida por ele mesmo. Diversas vezes, Lucas, quando ele registra os Atos dos Apóstolos, ele deixa bem claro que é o Espírito Santo que está guiando as viagens de Paulo. Na primeira viagem, por exemplo, é mencionado que o próprio Espírito, ele escolheu a dedo Paulo e Barnabé e os enviou para a viagem missionária. E na segunda viagem, vemos que é o mesmo Espírito que impede que Paulo vá pelo caminho errado. E a confiança de Paulo na direção do Espírito Santo nas suas viagens é confirmada quando ele procura por um lugar de oração. Como a gente sabe disso? Porque se Paulo tivesse dúvidas sobre a atuação do Espírito, ele não teria procurado por um lugar de oração, ele teria saído daquela cidade. Mas qual era a convicção de Paulo e seus companheiros? Deus preparou um povo nessa cidade. Basta procurar. Quando Deus envia os seus servos para formar a igreja, Deus não manda para um lugar onde não há seu povo formado. Ele já deixou preparado. Essa era a confiança de Paulo. Paulo confiava na providência do Senhor. Por isso que Paulo não reclamou quando foi impedido pelo Espírito. Ele queria ir para leste, mas o Espírito para oeste. Ele não reclamou disso. Ele não reclamou quando não havia sinagoga em Filipos. E quando ele encontrou esse grupo, entre aspas, clandestino, fora da cidade, ele também não reclamou. E quando viu que a maioria do grupo não era de judeus, mas de gentios, não reclamou. Ele reconheceu ali que a providência de Deus estava em ação. Por isso que Paulo procurou um lugar de oração. Então, queridos, da mesma forma, quando nós deparamos com uma porta fechada, nós precisamos procurar por um lugar de oração. Um lugar de oração para ouvirmos o Evangelho. Pois a falsa religião ensina que quando uma porta se fecha, nós devemos orar sem cessar, precisamos jejuar, precisamos gritar, precisamos fazer de tudo para convencer Deus que faça a nossa vontade. A falsa religião faz com que a gente feche nossos olhos diante da realidade que Deus permitiu. Mas a verdadeira fé no Evangelho não fecha os nossos olhos, mas abre os nossos olhos para enxergar na dura realidade de que mesmo ali, mesmo na dor, no sofrimento, na dificuldade, o Espírito de Deus está atuando. Queridos, lembremos que a vida no Espírito não é um trailer de sucesso. A vida no Espírito é um caminho de santificação. Algumas coisas que o lugar de oração podem nos proporcionar como lição. O lugar de oração nos ajuda a enxergarmos corretamente a nós mesmos e tudo ao nosso redor. Porque ali a palavra de Deus é pregada, ensinada e aplicada. Calvino escreveu que o conhecimento de nós mesmos e de todas as coisas dependem essencialmente do nosso conhecimento sobre quem Deus é. Se a criatura não tem noção sobre quem o Criador é, perdeu o propósito de vida. É por isso que é crucial que, quando uma porta se fecha, a gente procure por um lugar de oração, sim. Mas ali tem que ter o quê? A palavra de Deus. Então, onde é o lugar de oração que devemos ir? A gente entendeu
uma porta se fecha, então vamos procurar por um lugar de oração. Mas onde são esses lugares? A Bíblia, como um todo, nos apresenta 3 lugares, do micro para macro. Primeiro lugar é onde, em solitude, podemos buscar ao Senhor. Você sozinho com Deus. Pode ser a sua sala separada para a oração. Pode ser aos pés da sua cama. Pode ser a mesa de trabalho, onde você, em solitude, pode buscar o Senhor. O segundo lugar é o pequeno grupo, um grupo de amigos, um grupo de irmãos em Cristo com quem você pode compartilhar seus temas de oração e orar juntos. Fazenda, por exemplo. O terceiro lugar é o culto solene de domingo, como nós estamos fazendo aqui. A congregação reunida, a igreja reunida, e aqui nós oramos juntos, buscando a vontade do Senhor. E nesses 3 lugares há uma coisa em comum. Ali, a palavra de Deus é o fundamento. O fundamento não é a nossa vontade. O fundamento não é o nosso plano, nossos projetos. O fundamento é a palavra do Senhor. E quando a palavra de Deus se torna a firme rocha da nossa vida, nós podemos apresentar nossas frustrações, nossos medos e nossas inseguranças e recebermos de Deus conforto, força e consolação. Ali, talvez a gente não consiga resolução de problemas, mas nós ganhamos ali visão sobre os problemas. Porque a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, não tem a ver sobre o cumprimento da nossa vontade, mas transformação da nossa vida. Lembremos que Lídia, ela foi transformada pela palavra de Deus. O Espírito Santo abriu o seu coração, e quando a palavra de Deus entrou na vida dela, ela foi transformada, e transformou a sua casa numa igreja. Ali começou a primeira igreja de Filipos. Anos mais tarde, Paulo, agora aprisionado em Roma, ele envia uma carta para essa igreja amada em Filipos. E ele diz que tem uma convicção com ele que não morreu ainda, mesmo anos depois que ele saiu de Filipos. Ele diz em Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a convicção de Paulo? Queridos, alguma coisa começou na vida de vocês. Não importa se vocês estão passando por dores, sofrimentos, dificuldades. Saibam o seguinte, que Cristo Jesus vai completar a sua vontade. Ele vai completar a sua missão. Ele vai completar o seu plano. Basta segui-lo. Essa era a convicção de Paulo. Por isso, quanto mais tempo nós passamos na palavra e na oração, a gente ganha sabedoria. Não sabedoria somente para escolher corretamente, ter lucro nas nossas escolhas, ter benefício nas nossas decisões. É uma sabedoria muito mais alta do que isso. Provérbios, por exemplo, diz que quando nós tememos a Deus, isto é, reconhecemos quem Deus é na nossa vida, o temor do Senhor nos proporciona sabedoria. A sabedoria que formou o universo junto com Deus. E a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, Jesus, ele toma conta da nossa vida e nos dá acesso à sabedoria suprema. Para saber lidar com todas as situações da nossa vida. Isso quando nós buscamos lugares de oração e ali nós lemos, estudamos a palavra do Senhor. Por isso, queridos, a leitura bíblica diária não é uma coisa boba, algo trivial. Quando nós lemos a palavra de Deus, algo acontece em nós. Pode ser que a gente não sinta isso agora, mas
Deus, na sua graça, está transformando pouco a pouco a nós, para que nos lugares de oração consigamos enxergar nos nossos problemas que Deus continua agindo. Então, quando uma porta se fecha, procure por um lugar de oração. A segunda verdade que a palavra de Deus nos ensina, queridos, é que quando uma porta se fecha, nós devemos confiar na providência de Deus. Quando uma porta se fecha, confie na perfeita providência do Senhor. Quando Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, quando queria ir para o leste da Ásia Menor, será que Paulo tinha noção de que ir para a direção oposta traria frutos maravilhosos na cidade de Filipos? Será que quando o apóstolo e seus companheiros chegaram na cidade de Filipos e não encontraram uma sinagoga e foram para fora da cidade, será que tinham noção de que ali, nesse grupo clandestino, esse lugar de oração peculiar, estava Lídia, a mulher que ajudaria a plantar a primeira igreja na cidade de Filipos? Provavelmente não. Queridos, Paulo, ele não era movido pela garantia de resultados. O que lhe foi garantido não foi que ele teria garantia lá na frente de que teria sucesso, de que seria bem-sucedido nas suas missões. Não foi isso que moveu Paulo. Claro, Paulo tinha fé de que vai dar certo. Mas a convicção dele era muito mais profunda do que meros resultados, meros números. A convicção de Paulo estava na providência de Deus. Crer na providência de Deus, queridos, não é como uma mera superstição. Com Deus, tudo vai dar certo. Se Deus é comigo, quem será contra mim? A gente gosta de recitar esses versículos. É importante a gente ter noção de que realmente com Deus todas as coisas cooperam para o bem, sim. Mas quando a gente coloca Deus como mero símbolo de sucesso na nossa vida, como uma cruz no nosso colar, um adesivo de cruz nos nossos carros, nas nossas paredes, a gente está achando que Deus é apenas mais um que pode nos ajudar as coisas a melhorarem. Deus não é mais um, Ele é o único que pode nos ajudar. Crer na providência de Deus, queridos, então, é um dos pontos mais importantes da vida cristã. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nosso Deus, Ele é criador e provedor. Deus, Ele criou o universo a partir da sua palavra. Depois de criar, Ele não deixou solto ali, rodando sozinho como relógio de mola. Deus, Ele ativamente governa, cuida, sustenta cada parte do universo. A partir do momento que a luz, as estrelas, a terra, as árvores, nós viemos à existência, não há um segundo em que Deus não esteve nos sustentando. O Albert Walter, ele no seu livro A Criação Restaurada, ele escreve uma coisa muito bonita. A obra diária de Deus de preservar e governar o mundo não pode ser separada do seu ato de chamar o mundo à existência. No vocabulário de Deus, fazer e governar são sinônimos. Dia a dia, cada detalhe da nossa existência de criaturas continua a ser constituído pelo haja da vontade soberana do Criador. Deus, Ele governa sobre a sua igreja, sim, mas também sobre o mundo. Deus governa sobre os cristãos e Deus governa sobre todos os países. Ele é Senhor Supremo. Ele é Senhor Supremo desta nação e de todas as outras nações.
Agora, pensando mais a fundo sobre a providência de Deus, pode surgir uma dúvida. Tá, Deus ele está reinando na sua providência. Então, por que ele permite que nós soframos? Por que adoecemos? Por que dos problemas? Por que das dificuldades? Quem pode nos ajudar a responder isso são os nossos velhos irmãos do século XVI, que editaram o Catecismo de Heidelberg. Eles escreveram o seguinte: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, a partir daqui que é importante, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Por que nós sofremos então? Porque Ele é nosso Pai. Eu sei que é contraditório. Queridos, se nós não tivéssemos Deus como nosso provedor, sustentador, a gente não estaria aqui. A prova de estarmos vivos, e mesmo passando por sofrimento, a nossa vida, a nossa existência é prova de que Deus é provedor. E Deus tem um propósito para o sofrimento, sim. A gente não pode tentar adivinhar qual é a vontade, qual é o propósito de Deus no sofrimento, tentando entender qual é o próximo passo de Deus. Isso vai deixar a gente louco. Deus não deseja que a gente entenda a sua vontade, Deus quer que a gente confie na sua providência, porque sua providência é perfeita. A providência, portanto, produz algo em nós, no sofrimento. O que produz? Primeiro, a providência produz santificação. Vejam o que dizem Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, aqui diz, em todas as coisas. Queridos, todas as coisas quer dizer todas as coisas. A todo momento. Não somente nos sucessos, mas nas derrotas. Não somente na saúde, mas nas nossas doenças. Não somente na nossa felicidade, mas na nossa tristeza. Não somente quando nós estamos bem, mas principalmente quando nós estamos mal. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Que bem é esse? Minha casa própria? Casamento feliz? Talvez. Buscar essas coisas é importante, é bom. Mas o bem que Deus nos proporciona é muito maior. O que diz no final desse versículo? Para serem conformes à imagem de seu Filho. No sofrimento, a providência de Deus produz santificação. Pelo sofrimento, nós aprendemos a ser mais parecidos com Jesus. Então, queridos, se essa semana para vocês foram assim, difícil, Cristo está sendo formado em vocês. Segunda coisa que a providência produz em nós é glorificação a Jesus. A providência produz santificação nossa. E também, por meio da nossa santificação, glorifica ao Senhor Jesus. Em Filipenses 1, Paulo escreve: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está preso quando escreve esta carta aos Filipenses. Ele diz assim: Filipenses, irmãos, não se entristeçam porque estou sofrendo. Porque as minhas algemas são testemunhas de que Cristo reina.
Porque mesmo estando preso, mesmo estando sofrendo, o evangelho é pregado por todo canto. Se Cristo é formado em vocês pelo meu sofrimento, eu desejo sofrer ainda mais. Porque meu sofrimento, na providência de Deus, produz santificação e glorificação a Deus. Se é para a glória de Deus, o que Paulo fala? Eu estou pronto para morrer também. Essa era a confiança de Paulo. É por isso que quando ele chega na cidade de Filipos, ele não fica assustado com um monte de impedimentos, um monte de portas fechadas. Porque ali ele estava testemunhando a gloriosa providência de Deus a todo tempo. Gostaria de frisar esse segundo ponto aqui, que glorifica a Jesus no nosso sofrimento. Já imaginou se Paulo não tivesse sido impedido lá na Turquia, na Ásia Menor, ele não teria chegado na Macedônia. E se não tivesse chegado na Macedônia, a Lídia, a menina possessa por um demônio, o carcereiro e inúmeras famílias não teriam sido alcançadas pelo Evangelho. Mas graças a Deus que Deus impediu Paulo e mandou para a Macedônia, para a sua santificação e para a glorificação do Senhor Jesus. Porque na sua dor, Paulo testemunhou vidas sendo transformadas, igrejas sendo levantadas e o reino de Deus sendo expandida. Caminhando para a conclusão, queridos, até aqui nós vimos que quando uma porta se fecha, devemos buscar um lugar de oração. E ali não pode faltar palavra, porque é a palavra que nos transforma. Oremos sozinhos? Sim. Oremos em grupo? Sim. E oremos como igreja. E principalmente baseados na palavra de Deus. Também vimos que quando uma porta se fecha, devemos confiar na providência de Deus. Porque Deus é Pai amado nosso e Ele permite dificuldades, sofrimentos na nossa vida, porque Ele é Pai. Ele deseja formar em nós Cristo. E por meio disso, podemos glorificar o Senhor. Ele quer que a gente confie na sua providência. E ao fazermos isso, nós podemos testemunhar coisas maravilhosas. Toda essa história, queridos, começou fora da cidade de Filipos. Meditando na passagem, eu me lembrei de um acontecimento que ocorreu fora da cidade também. A cidade de Jerusalém. Ali, o ato mais abominável na história da humanidade foi cometido. O assassinato de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Mas sabemos como a história termina. A história não termina com a morte de Jesus, mas se inicia com a morte de Jesus. Jesus é ressuscitado e reina para sempre do seu trono branco. Queridos, se Deus conseguiu pegar o ato mais abominável da história da humanidade para transformar num bem incomparável, o que é para Ele nossos pequenos sofrimentos, nossos pequenos problemas, nossas pequenas dores, comparado com o sofrimento de Jesus Cristo na cruz? Eu sei que eu também faço parte de vocês, de às vezes olhar para o problema e falar: Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo na minha vida. Eu realmente não sei, Deus. Eu pago imposto, eu pago dízimo, eu faço a coisa certa, eu não falto na igreja. Mas o que Deus deseja ouvir não são essas coisas. O que Deus deseja de nós é que na nossa dor, a gente confie nele. Ele está trabalhando. Ele está formando em nós Cristo. E isso vai glorificar o Senhor. E vai abençoar muitos outros ao nosso redor. Veja quantas pessoas foram alcançadas por causa do sofrimento de Paulo. Lídia, a menina possessa, o carcereiro e tantas famílias. O nosso sofrimento não é em vão na providência de Deus. Os irmãos lembram da ponte que mencionei no início da pregação?
a ponte Setcheni-Lanchit, tem um fato histórico muito interessante que gostaria de apresentar para a gente fechar essa pregação. Acontece que antes de formar essa ponte, o conde morava numa das duas cidades separadas pelo rio Danúbio. E duas cidades eram Buda e Pest. Depois que a ponte erguida interligou as duas cidades, se tornou Budapeste. Uma grande cidade, centro cultural e econômico, que mudou a história do leste europeu, junto com tantas outras cidades. Se o conde Széchenyi não tivesse tido a frustração, ele não teria idealizado a ponte, não é verdade? A gente não sabe, mas talvez na nossa vida o sofrimento, no tempo de Deus, de acordo com a providência dele, vai produzir algo. Mas Deus não quer que a gente fique tentando adivinhar o que é então Deus, o que é então Deus. Ele quer que a gente confie. Irmãos, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Em nós será formado Cristo e Deus será glorificado. Gostaria de convidar os irmãos a orar nesse momento. Se algum dos irmãos está diante de uma porta fechada, por favor, não caia na armadilha da falsa religião, tentando procurar por uma porta aberta loucamente. Lembre-se que quem cuida da sua vida é Deus Criador. E o Deus Criador, Ele provê perfeitamente a sua vida. Confie nele. Entregue a Ele seus problemas. Entregue a Ele seu sofrimento. E Ele fará transformar em uma coisa maravilhosa. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Depois de orarmos, cantemos louvor ao Senhor.